demora demais para identificar um defeito ou fica inseguro na hora de fazer a substituição de um componente? Hoje eu vou te mostrar como reduzir o tempo para fazer o diagnóstico em uma placa eletrônica e evitar os erros que podem danificar ainda mais o circuito. Se você não me conhece, eu me chamo Thiago Lima, sou dono de uma assistência técnica aqui na minha cidade, Rondonópolis, MT, e também professor no segmento de manutenção de placas eletrônicas. Estou aqui para te ajudar a aprender um pouco mais sobre reparo de placas, sobre eletrônica e se especializar cada vez mais nesse segmento. Muitos técnicos acabam perdendo tempo tentando consertar as placas eletrônicas na base do chute, ou até mesmo sem entender de fato o circuito. Outros acabam se arriscando a fazer as manutenções sem tomar ali os devidos cuidados básicos para a manutenção e acabam danificando ainda mais a placa eletrônica. E se esse tema é interessante para você, já deixa seu like aqui, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você sempre ser notificado das aulas e do conteúdo que a gente tem postado aqui semanalmente. Acontece que existe um jeito certo de fazer essa análise nas placas eletrônicas com processo, ferramentas e segurança. Então eu vou te listar aqui alguns passos que você pode seguir e começar a aplicar a partir de hoje aí na sua bancada. O primeiro passo é seguir uma sequência lógica na hora de realizar o seu diagnóstico. Então, por exemplo, com essa placa eletrônica na bancada, a primeira coisa que a gente já pode fazer é uma setorização da nossa placa eletrônica. Nessa região aqui, nós já conseguimos identificar que nós temos a entrada do nosso circuito de alimentação, porque nós temos fusível, varistor, circuito de filtro, retificador, capacitor de filtro, chamado também por alguns técnicos de capacitor do link. Então aqui nós temos um setor de entrada de alimentação. Depois nós temos o secundário da nossa placa. E se a gente observar bem, a gente tem três fontes chaveadas aqui. Isso aqui é uma fonte chaveada, aqui é uma outra fonte chaveada e aqui é uma outra fonte chaveada. Então ter essa capacidade de olhar para a placa eletrônica e conseguir setorizar ela vai facilitar o seu processo de análise e manutenção. E o próximo, ainda dentro desse passo, de seguir uma sequência lógica, você também precisa fazer o diagnóstico por etapa. Então, fazer uma inspeção visual, já falamos aqui no nosso canal várias vezes sobre a inspeção visual. Fazer as medições a frio da nossa placa eletrônica, a fim de identificar um curto-circuito. Fazer as medições dos demais componentes que podem apresentar defeito também e fazer a verificação do circuito de alimentação. Então, quando você tem um processo a seguir, você não perde tempo tentando adivinhar aonde está o defeito. Você já começa a fazer o seu diagnóstico de forma setorizada, sem perder tempo com medições que não vão te levar a lugar nenhum. O passo 2, sempre proteger a placa eletrônica. Esse passo é muito importante, porque quando a placa está na nossa bancada, alguns técnicos querem energizar a placa imediatamente na tomada, principalmente quando se trata de corrente alternada. E quando você não fez a primeira etapa de maneira correta e você energiza sua placa eletrônica sem uma devida proteção, essa placa eletrônica pode sofrer mais danos se ela ainda tiver algum defeito no seu circuito. Então, por exemplo, se eu energizar a minha placa com 220 e tiver algum componente em curto no meu circuito de entrada, ela pode provocar ainda mais danos nos componentes. Se a minha placa é alimentada com corrente contínua e eu faço ali a injeção de 12 volts, 24 volts, 5 volts, seja lá qual tensão for, e eu tiver um componente defeituoso em curto-circuito na placa, ela pode danificar ainda mais os demais componentes, dificultando o meu reparo, fazendo com que eu perca mais tempo. Então é sempre importante usar uma ferramenta de proteção, saber utilizar o multímetro de maneira correta para fazer as medições, para que você não danifique a sua placa ao longo do processo de medição e na hora de fazer a soldagem e a dessoldagem, utilizar um ferro de solda com controle de temperatura ou treinar bem a sua habilidade de soldagem, caso você não tenha um ferro de solda com controle de temperatura. E nada de ligar a placa eletrônica direto na tomada sem proteção. Sempre utilize proteção. O passo 3 é aprender a testar os componentes sem precisar removê-los das placas eletrônicas. Eu sei que alguns componentes são extremamente necessários serem retirados das placas. Por exemplo, se a gente vai fazer a medição de um resistor e ele está conectado em uma malha, os demais resistores podem interferir na medição. Então, por isso, a gente precisa ou levantar um terminal do resistor ou remover ele por completo da placa eletrônica para fazer a medição. Então, nesse caso, a gente não tem alternativa. Mas, por exemplo,
ponte retificadora, varistor fusível, indutor, capacitores, termistor, capacitor, MOSFET de chaveamento, diodo, transistor, optoacoplador, capacitores que eu já falei, mas os menores também. Todos esses componentes podem ser medidos sem ser removidos da placa eletrônica. E detalhe, o capacitor, se ele não estiver conectado em uma malha, se ele estiver conectado também em uma associação de capacitores, a gente vai precisar removê-lo, tá? Então, aprender a medir os componentes eletrônicos sem precisar retirá-los da placa eletrônica vai ajudar muito o processo de manutenção de vocês. Por exemplo, dentro do nosso treinamento eletrônica aplicada à manutenção, a gente segue exatamente esse passo a passo. Então, a gente ensina os alunos a testar e medir os componentes eletrônicos sem precisar removê-los e só remover quando realmente for necessário. Assim, vai fazer com que você consiga fazer manutenções, análises e diagnósticos em tempo recorde, 30 a 40 minutos, por exemplo, para fazer o reparo na placa eletrônica. Passo 4, conhecer os defeitos mais comuns das placas eletrônicas. Para quem gosta de estruturar um processo, eu recomendaria você tirar uma foto da placa eletrônica, colocar no Word e ir detalhando os defeitos que essa placa eletrônica apresentou todas as vezes que ela chegou na sua bancada. Assim você começa a gerar um histórico, um documento que vai facilitar todo o seu diagnóstico. Então, por exemplo, uma placa eletrônica como essa daqui, que é uma fonte de um ar-condicionado VRF. Da primeira vez que ela veio, ela apresentou defeito no circuito retificador aqui de entrada. Então eu vou lá, descrevo no meu material o defeito que ela apresentou e como eu fiz a medição. Da segunda vez, ela já apresentou um defeito lá no secundário da nossa fonte. Então eu tive que fazer a substituição desses componentes aqui, né, desses diodos de retificação. Então eu vou lá no meu material e relato também o defeito que ela apresentou, qual foi a medição que eu fiz e qual foi o componente que eu substituí, para eu criar um histórico de manutenção da minha placa, e toda vez que essa placa ou esse equipamento chegar na minha bancada, eu vou saber exatamente o que fazer, ou pelo menos vou ter um histórico do que já aconteceu. E se o defeito, se a falha for parecida, eu posso seguir exatamente o mesmo procedimento, facilitando o meu processo de manutenção. E uma dica de ouro, muito cuidado para evitar o retrabalho ou novos defeitos nas placas eletrônicas. Por isso eu sempre recomendo, faça sempre o teste na placa eletrônica na bancada, energize, teste com carga, coloque a placa em pleno funcionamento, para você ter 100% de certeza que o defeito foi resolvido e que a placa eletrônica e o equipamento está funcionando. E se você quer consertar placas eletrônicas sem medo de errar e sem provocar danos a mais na placa eletrônica, entenda que você precisa ter 3 pilares: conhecimento técnico, processo claro e treino prático para conseguir executar as suas análises sem medo e sem provocar novos danos nas placas eletrônicas. Se quiser uma ajuda para alcançar esse objetivo, nós temos um material, uma apostila de eletrônica básica para reparo em placas eletrônicas. E para receber esse material, você só precisa ir até o meu Instagram, me seguir e mandar no meu direct a palavra-chave apostila. Manda lá que você vai receber esse material totalmente gratuito. E se você quer dar o próximo passo, começar a se especializar com o nosso treinamento completo de reparo em placas eletrônicas, aqui na descrição desse vídeo você terá 2 opções. A primeira, clicar no link para falar no WhatsApp com o nosso time de especialistas, para ele te apresentar todos os detalhes do nosso treinamento, ou ir direto para a página do nosso treinamento e conhecer todos os detalhes da nossa formação. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre ser notificado dos conteúdos semanais que a gente está postando aqui. E deixe aqui nos comentários qual parte do conserto você sente mais insegurança para realizar. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Valeu, um forte abraço e até a próxima.